A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex que apresenta o cafezinho e hoje nós estamos no áudio 36 do estudo de Gênesis e ontem nós paramos no capítulo 37, verso 17, meus irmãos. Estamos narrando a história de José. José foi ver os seus irmãos e se perdeu. E aí ele encontrou um varão e perguntou para o varão se ele tinha visto os irmãos dele, e o varão disse assim, olha, ele foi lá para Dotã, e ele foi lá procurar seus irmãos. Verso 18. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele, para o matarem. Olha só, quando eles viram José vindo, eles já começaram a falar assim, gente, eu não aguento mais esse menino. Fica no nosso pé, onde a gente vai, a gente não consegue fazer nada. E aí eles pensaram e conversaram em matar José. Meus irmãos, isso era o que estava no coração deles. E disseram uns aos outros, eis lá vem o sonhador Mor. O que significa Mor? Senhor, o Senhor sonhador. Vinde, pois, agora e matemo-lo e lancemo-lo numa dessas covas e diremos, uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. E ouvindo Rúben, quem era Rúben? O primogênito, o filho mais velho, filho de Leia, né? O primeiro filho de Jacó. Ouvindo Rúben, livrou das suas mãos e disse, não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rúben, não derrameis sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mãos nele, para livrá-lo das suas mãos e para torná-lo a seu pai. Então Rúben salvou José com essa ideia, de não matá-lo, mas pelo menos só lançá-lo naquela cova. E aconteceu que chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, e a túnica de várias cores que traziam. E tomaram-no e lançaram-no na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão, e levantaram os seus olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas é de Ismael. Quem é Ismael, meus irmãos? Lembra que Abraão teve um filho com uma escrava e Sara era estéril? Sara entregou a sua escrava para o seu marido e nasceu uma criança, o primogênito de Abraão, e o seu nome era Ismael. Pegou? Voltando ao verso 25 do capítulo 37. Depois assentaram-se a comer pão e levantaram seus olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinham de Gileade, e seus camelos traziam especiarias e bálsamo e mirra, e iam levar isso ao Egito. Então eles estavam levando aquelas coisas para o Egito, para vender. Então Judá, quem é Judá? Judá é o quarto filho de Leia, quarto filho de Jacó. Então Judá disse aos seus irmãos, que proveito haverá em que matamos o nosso irmão e escondamos a sua morte? Quer dizer, do que adianta matar nosso irmão e esconder a sua morte? Vinde e vendamo-lo a estes ismaelitas e não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E os seus irmãos obedeceram. Por mais que você vai falar, poxa, justo Judá, da onde virá Jesus, poxa, que mancada, hein, Judá? Na verdade, isso era um livramento e uma obra de Deus. Por quê? Por causa de Judá, que José vai para o Egito para cumprir os sonhos dele, né? Então vamos lá, verso 28. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José no Egito. Então ele foi levado para o Egito, ele foi vendido por 20 moedas de prata. Aqui começa, meus irmãos, o primeiro caminho de José, a cova. Ele conheceu a cova. O que passava na cabeça dele? Por que meus irmãos estão fazendo isso? Rubem, por que você está fazendo isso?
Judá, ei, Isacar, Zebulon, por que vocês me jogaram aqui? O que vocês vão fazer comigo? Meu pai pediu para ver como é que vocês estão. O que vocês estão pensando em fazer comigo? Simeão, ei, me ajuda. Dan, não faz assim. Naftali, por que você está me olhando dessa maneira? E ele dentro da cova. Dentro daquela cova pode ter passado vários tipos de pensamentos. Até que os seus irmãos estendem a mão para ele. E ele pensa, vou sair da cova. Meus irmãos se arrependeram do mal que fez e vão me tirar da cova. Mas eles realmente tiraram ele da cova. Amarraram José e venderam por 20 moedas. Foi o preço da traição. Verso 29. Tornando, pois, Rúben à cova, eis que José não estava na cova. Então Rúben tinha saído. Então rasgou os seus vestidos e tornou a seus irmãos e disse, o moço não aparece, e eu onde irei? Então tomaram a túnica de José e mataram um cabrito, e tingiram a túnica no sangue. E enviaram a túnica de várias cores e fizeram levá-la a seu pai. E disseram, temos achado esta túnica, conhece agora se esta será ou não a túnica do teu filho. E conheceu-a e disse, é a túnica de meu filho. Uma besta fera o comeu, certamente foi despedaçado José. Então, Jacó rasgou os seus vestidos e pôs saco sobre os seus lombos, e lamentou seu filho muitos dias. E levantaram-se todos os seus irmãos, seus filhos e todas as suas filhas. Tá vendo? Já não tem só uma Diná. A Bíblia, meus irmãos, ela conta aquilo que na verdade é importante. Você viu que a gente não ficou sabendo que nasceu mais mulheres. Qual é a única mulher que você sabia que nasceu? Diná, filha de Leia com Jacó. Mas olha que aqui está no plural. Então Jacó rasgou os seus vestidos e pôs saco sobre seus lombos e lamentou a seu filho muitos dias. E se levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Recusou, porém, ser consolado e disse, na verdade, com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim chorou seu pai. E os midianitas venderam-no no Egito a Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda. Agora, quando ele chega no Egito, eles venderam José, porque eles estavam levando mercadorias para ser vendido. Para que eles queriam José? Para vender também. Chegando lá, Potifar viu que era um jovem bonito, aparentemente já com 17 a 18 anos, e comprou aquele jovem como escravo. Mas Jacó continuava a lamentar e chorar. Imagina seus filhos dentro de uma tenda, olhando para seu pai, todos os dias chorando a morte de José e segurando aquela mentira. Talvez algum deles dizia, vamos contar a verdade. Não! Se contarmos a verdade, ele vai nos expulsar dessa terra. Não podemos contar a verdade. Vamos sustentar essa mentira. Logo ele esquece ele. Logo isso passa. Mas Jacó continuava a chorar. Todos os dias. Terminamos o capítulo 37 no verso 36. Vamos para o capítulo 38. E aconteceu, no mesmo tempo que Judá desceu de entre seus irmãos e entrou na casa de um varão de Adulão, cujo nome era Ira. Ele entrou na casa de um amigo chamado Ira. E viu Judá ali a filha de um varão cananeu, cujo nome era Sua. E tomou-a e entrou a ela. E ela concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome de Er. Então ali ele teve uma mulher para ele. Ele casou com uma mulher, tá. E o primeiro filho se chamava Er. E tornou a conceber e teve um filho e chamou o seu nome Onã. O primeiro filho de Judá se chama
Er. O segundo filho de Judá se chama Onã. Deu para entender? E continuou ainda, grifa aí, tá? Ó, Er e Onã. E continuou ainda e teve um filho e chamou o seu nome Selá. E ele estava em Quisibe quando ela o teve. Então Judá teve 3 filhos: Er, Onã e Sela. Judá, pois, tomou uma mulher para Er. Que já aí a Bíblia, meus irmãos, vai dar um salto muito grande. Você tem que prestar atenção nessas coisas. Do versículo 5 para o versículo 6 do capítulo 38, essas crianças que nasceram já cresceram e já estão muito grandes, e agora uma delas vão se casar. Judá, seu pai, tomou uma mulher para Er, que é o filho mais velho, seu primogênito, e o seu nome era Tamar. Então Er casou-se com uma mulher chamada Tamar. Tamar foi esposa de Er, sogra de Judá. Pegou essa história? Se possível, escreve num papel para você não perder essa história. E José, pastor? José está no Egito. Deixa ele lá que a gente já desce lá para o Egito para descobrir como é que ele está. Er, porém, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Tá vendo? O próprio Deus permitiu a morte dele e Er morreu. Então agora Judá só ficou com 2 filhos, Onã e Sela, e Tamar ficou viúva. Só que havia um costume naquela terra de a mulher, quando seu marido morrer, ela se tornar mulher do seu outro irmão, o próximo irmão. Vamos lá? Então disse Judá a Onã: entra a mulher do teu irmão e casa-te com ela, e suscita semente a teu irmão, para continuar a semente do irmão. É como se os filhos que ele fosse ter também fosse geração do seu irmão. Onã, porém, soube que essa semente não havia de ser para ele. E aconteceu que quando entrava a mulher de seu irmão, derramava na terra, para não dar semente a seu irmão. Eu vou tentar explicar desenhando, né? Para você entender aqui, ó. Onã ficou sabendo assim, ó: todo filho que nascer não será considerado seu filho, tá? Vai ser considerado filho de Er. Onã não gostou. Como assim? Eu tô casado com Tamar, ela é minha mulher, eu vou ter relação sexual com ela, e todo filho que nascer vai ser dele, não meu? Não. Então o que ele fazia? Toda vez que ele ia chegar naquele ponto principal, que palavra eu posso usar? Meu Deus, me ajuda. Ele jogava o seu sêmen na terra. Toda vez que era para ele derramar o sêmen dele sobre ela, que acho que você está entendendo, eu tenho crianças me ouvindo, meus irmãos, eu tenho que ser bem disfarçado aqui para eles não entenderem essa parte, tá? Para ele não jogar o esperma dele sobre ela, para nascer uma criança, você pegou, né? Você não é bobinho, você pegou. Então, toda vez que ia acontecer esse momento, ele estava chegando lá, ele jogava o esperma na terra. Tá vendo? Ele derramava na terra. Isso era uma vontade de que Deus, isso era uma vontade do Pai e de Deus. Verso 10. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. E aí, pastor? Aí eu paro aqui, porque já acabou meu tempo, eu não tinha nem percebido, gente. Vocês também não falam nada. Meus irmãos, está fazendo, olha só, lição de casa, né? Antes que eu me esqueça. Lição de casa. Salmo 125, verso 1. Salmo 125, verso 1. Está fazendo aniversário hoje a Hélia Maria da Silva Amaral. Hélia Maria da Silva Amaral pertence à Igreja Apostólica Carvalho de Justiça, né? Deus abençoe a varoa. Vamos lá. Meus irmãos, façam grupos, mesmo que as pessoas saiam. Eu faço e eles saem, mas não tem problema não. Sempre fica os remanescentes. Façam grupos, tá? Onde me achar se você perder o meu número também? Na minha página no Facebook, Cafezinho com Jesus, o sabor do saber. Lá você pode me encontrar. Bom, eu paro por aqui, meus irmãos. Por hoje é só e amanhã tem mais.